O programa Espaço Livre de hoje recebe o delegado da comarca de Ouro Fino, Dr. Valdir Jorge Pelarico Júnior, e hoje nós vamos conversar sobre segurança pública na cidade de Ouro Fino, na nossa região. Boa tarde, doutor, tudo bem? Boa tarde, Alexandre. Doutor, levando em consideração o assalto que aconteceu essa semana, seguido de ressequestro da filha do vice-prefeito de Ouro Fino, Henrique Rossi Wolff, a Letícia Wolff, como que aconteceu esse sequestro, quais são os detalhes? Porque nós recebemos algumas informações que tinha sido primeiro ela com o namorado e agora a informação que a Adriana, esposa do vice-prefeito, também foi levada. Exatamente. Houve uma similaridade nas condutas aí, tanto em relação ao crime de roubo da médica, do esposo e da filha, como também em relação ao crime de roubo ocorrido anteontem em face da filha do vice-prefeito, a esposa e o namorado da filha do vice-prefeito. Então estamos com as investigações bastante adiantadas, tanto em relação ao crime ocorrido em face da médica, como também em face da filha do vice-prefeito, que foi levada com os assaltantes. Ela foi deixada na cidade de Amparo, porém o senhor acredita que foi uma forma de despistar, já que o carro foi localizado em Santo Antônio de Posse? Não, acredito que realmente não foi nada por acaso. Temos informações de que os assaltantes são da região de Campinas, tanto em relação ao crime ocorrido no dia 14 de abril, como também aquele de anteontem, que teve o mesmo modo de operar pelos criminosos. Eles, no caso, abandonaram os veículos na cidade de Santo Antônio de Posse. Então acredito que não existe nenhuma coincidência e sim os criminosos são daquela região de Campinas. E já estamos apurando junto à Polícia Civil também de Campinas e também de toda a região a fim de identificar esses criminosos. A Polícia de São Paulo, ela sinalizou que existe algum suspeito, que eles têm alguma possibilidade de localizar esses criminosos? Em relação à identificação dos criminosos, por hora eu prefiro não fazer nenhum comentário a fim de não prejudicar a investigação e a localização deles. Um dos assaltantes foi preso no Jardim Itatinga, a zona boêmia da cidade de Campinas, com o carro da médica. E ele alegou que ele comprou esse carro, que ele não sabia que o carro era produto de furto e que ele comprou o carro em Santo Antônio de Posse. Esse indivíduo, eu não sei se ele tem algum crime, mas ele pode ajudar a identificar os demais? A versão dada por ele durante a lavratura do auto de prisão em flagrante, realizado na cidade de Campinas, a versão dele não se coaduna, sabe? Ele quis, naquele momento, ser apenas enquadrado como receptador daquele veículo subtraído. Mas, na verdade, conforme as imagens, ele de fato era um dos criminosos que realizou o crime de assalto, o crime de roubo no dia 14 de abril, durante a noite, quando eles abordaram a médica, o esposo dela e a filha de frente ao Banco do Brasil. Ele, por si só, já é um dos autores do crime. Estamos na tentativa de identificar os outros dois criminosos daquele roubo do dia 14 de abril. Então, automaticamente, a prisão desse indivíduo já auxilia a Polícia de São Paulo a identificar os demais. Exatamente. Ele, no flagrante, ele quis apenas se isentar do crime de roubo, ora pretendendo ser enquadrado apenas no crime de receptação. Mas, na verdade, ele foi um dos coautores daquele crime. Esses três autores do crime, eles podem fazer parte da mesma família que tomou de sequestro a filha do vice-prefeito? Eu não digo que se trata de um grupo familiar com pretensões criminosas, mas sim de um grupo de criminosos que talvez não tenham parentesco entre si. Na mesma semana que houve o assalto à médica e seu esposo, nós tivemos dois casos similares, um em Pouso Alegre e o outro mais perto da cidade de Pouso Alegre, sendo um que foi no mesmo dia, no domingo, dia 14, o outro no sábado, dia 13, na parte da noite, da final da tarde para a noite. O senhor tem informações se eles estão relacionados? Bem, em relação a esses dois crimes ocorridos nessas outras comarcas, existe sim uma similaridade, mas não há comprovação de que se trata do mesmo grupo criminoso. De qualquer forma, as informações estão sendo compartilhadas com as outras delegacias de polícia. Doutor, como a gente tem percebido que essa quadrilha ou quadrilhas do interior do estado de São Paulo, elas têm focado a nossa cidade especificamente já, é o segundo crime similar acontecendo aqui, o que a Polícia Civil pode dizer para a população de Ouro Fino para dar tranquilidade para quem tem sua casa aqui, seus negócios aqui? O que podemos dizer é que a Polícia Civil está trabalhando no sentido de identificar esses criminosos, que eu acredito que, no mais tardar até o final do mês, estarão todos eles elucidados e resolvidos. Acredito também que deve ter uma pessoa de dentro da cidade que conhece a cidade, que
porventura estaria dando informações aos criminosos daquela região de Campinas. Quais são as dicas da Polícia Civil em relação a se prevenir a esse tipo de crime? Na verdade é difícil a pessoa manter uma vigilância de 24 horas. Realmente é difícil. Até acredito impossível. Mas eu acredito que no caso daquele crime de roubo ocorrido no dia 14 de abril, durante a noite, de frente ao Banco do Brasil, eu acredito que somente num caso de realmente urgência, a pessoa deve se dirigir a qualquer banco para fazer retiradas de dinheiro. Ou seja, ir ao banco durante a noite apenas numa urgência. E da mesma forma também ficar bastante vigilante em relação à vizinhança, principalmente quando chega em casa à noite, verificar se porventura existe alguma pessoa suspeita parada na esquina ou no poste ou atrás de uma árvore ou em cima de uma motocicleta, pessoa essa que a eventual vítima desconheça, a fim de que pelo menos mantenha uma certa cautela, principalmente quando chega em casa, né? Porque se você chega em casa à noite e vê alguém de estranho de frente à sua residência, é melhor, na verdade, nem parar o carro, nem entrar na garagem do carro, que pode ser uma pessoa suspeita, uma pessoa realmente com índole criminosa. Então, a melhor forma é realmente ter cautela em relação a essas atitudes realmente que fogem do normal. Nós sabemos que muitas vezes a polícia coloca recompensas para quem colabora para a solução de algum tipo de crime. Para esse tipo de crime, existe alguma recompensa para quem ajudar a polícia? Não, por hora eu desconheço qualquer programa, qualquer política pública que dê uma recompensa para que pessoa que saiba quem sejam os autores, seja ele informado à polícia para que ganhe alguma vantagem financeira. Eu acredito que no âmbito de Minas Gerais, eu pelo menos desconheço essa política de recompensa. Eu sei que existe no estado do Rio de Janeiro, mas eu não sei dizer em nível do estado de Minas Gerais. De qualquer forma, o cidadão que sabe de alguma coisa, que tem algum tipo de informação, como que ele pode proceder e se a identidade dele vai ser preservada? O interessante é que se a pessoa que tem uma informação relevante em relação à autoria de algum crime, que compareça na delegacia de polícia civil a fim de dar essas informações para a autoridade policial, o delegado de polícia. Essas informações, claro, elas são relativas, elas serão primeiramente checadas para posteriormente serem utilizadas em alguma investigação. E claro, a pessoa que vier aqui terá a identidade preservada, como ocorre em qualquer outra delegacia de polícia aqui em Minas Gerais. Com relação aos crimes acontecidos em Ouro Fino, tanto dia 14 quanto dessa semana, eles foram premeditados, as vítimas foram escolhidas a dedo ou foi oportunidade? Tanto em relação ao crime do dia 14 de abril, em face da médica, do esposo e da filha, como também o crime ocorrido anteontem, em face da esposa, do vice-prefeito, da filha e do namorado dela, não tiveram características de escolha pelos criminosos. Eles escolheram aleatoriamente as vítimas. E o que eu percebo em relação aos dois crimes, que eles preferiram escolher, nos dois casos, vítimas que estavam na posse de um veículo caminhonete. Acredito que escolheram especificamente vítimas com veículo caminhonete em razão de que poderiam ser colocados vários objetos, vários produtos subtraídos na carroceria dela. Assim, é um veículo que realmente possibilita o transporte de vários objetos se porventura o crime for com êxito. E também denota que o proprietário da caminhonete tem maior poder aquisitivo. Exatamente. Quem possui uma caminhoneta realmente seminova, naquelas características que possuiu as vítimas, denota que realmente tem uma capacidade econômica muito elevada. As suas considerações finais, doutor? Bem, eu queria trazer um pouco de tranquilidade à população ourofinense, no sentido de que a Polícia Civil de Minas Gerais está trabalhando muito forte nesses dois casos específicos, porque são crimes realmente graves, violentos, que causam uma repercussão social muito grande e também denotam uma violência. Então, estamos, como eu disse, estamos trabalhando e com certeza até o final do mês estaremos já com esses dois casos elucidados. Como já dito anteriormente, as investigações estão muito avançadas. O que eu posso dizer é que apresentaremos os autores do crime até o final do mês. Recebemos também o comandante da pelotão da Polícia Militar de Ouro Fino, o tenente Elcio Eremita de Oliveira. O nosso assunto de hoje realmente é o problema que aconteceu no final de semana. Tenente Elcio, houve esse casal tomado de assalto, inclusive não só o casal, mas a mãe da namorada do administrador estava junto, ela também ficou refém na fazenda, e a Letícia foi levada até o estado de São Paulo e
deixada na cidade de Amparo. Com relação a esse tipo de crime que está ocorrendo na nossa região, já que no dia 14, no domingo, aconteceu um assalto parecido com uma médica e seu marido, teve um outro em Pouso Alegre e mais outro numa outra cidade próxima, todos com um modus operandi similar. O que a Polícia Militar de Ouro Fino e da região está fazendo para dar segurança para a população? Boa tarde, Alexandre, aos ouvintes da Rádio Difusora. Bom, a Polícia Militar, ela, por meio, inclusive, por iniciativa do Comando do Batalhão, Tenente Coronel Rogério, ele já determinou que façamos aí já intervenção preventiva para evitar que isso ocorra novamente. Nós vamos já fazer uma suplementação do policiamento aqui nesse horário que está acontecendo esses crimes. Vai ter uma guarnição suplementar para a gente intensificar as abordagens, identificar veículos suspeitos, pessoas suspeitas, para antever a ação desses infratores. Além dessa equipe que o comandante do batalhão nos recomendou, eu vou criar uma outra equipe suplementar também, serão 2 no caso, para fazer frente também à ação, antever a ação desses indivíduos. E essas ações já começaram na data de ontem e por tempo indeterminado. Vamos reforçar no feriado. Agora tem que se preocupar, além da explosão de banco, também com essa ação agora de roubo na cidade. Essa ação ela será bem enfática, será sistematicamente até que ocorra a prisão desses indivíduos que estão atacando nossa cidade. Tenente, nós percebemos que, como o delegado falou agora há pouco, que eles têm um foco em determinado tipo de veículo, que são caminhonetes de grande porte, de alto valor. Isso procede ou pode ser que outras pessoas possam ser abordadas por eles? Alexandre, o Dr. Valdir, ele está uma linha que é um entendimento meu também. O foco são picapes. E eu vou mais à frente. O meu receio é que essas picapes sejam utilizadas na explosão de banco, que comumente nas explosões de banco são utilizados esse tipo de veículo. O mais lógico é as pessoas que têm carros também, não digo picapes, mas esses veículos aí de tipo executivo, Honda Civic, Corolla e outros picapes também que não estão no hall desses indivíduos também, ficar atento. E no ensejo aí não custa nada, ter atenção aí, deslocamento para a residência, saindo da residência, no caso de comerciante, que infelizmente está sendo o foco, né, de dono de supermercado, etc. Mudar a rotina, quando for sair da residência, observar se tem alguém seguindo, não sair sempre naquele mesmo horário, que fecha o supermercado, um exemplo, 21 horas. Tem o costume de sair 21, sai 21h30, sai 22 ou sai mais cedo. E qualquer suspeição acionar a Polícia Militar. Porque, infelizmente, esses autores estão chegando, estão enquadrando a vítima e geralmente enquadra na rua, em via pública, leva para a residência e fica horas e horas torturando essas vítimas na residência. É isso que a gente não quer que aconteça. Igual eu te falei, nós vamos antever com o policiamento preventivo, mas solicitamos aí as pessoas, o cidadão em geral, para ter essa atenção aí para se resguardar no tocante de segurança pessoal. E qualquer suspeita, acionar a Polícia Militar. Tenente, no caso de a pessoa ser feita refém, como aconteceu com a Letícia e com a mãe dela e com o namorado da Letícia, o que a vítima tem que fazer para manter sua segurança, já que sabemos que até agora eles não machucaram ninguém, mas sabemos também que esses crimes costumam evoluir para um modo mais violento. O que a gente orienta é jamais reagir, jamais tentar, no caso, tá pegando a vítima e colocando no carro, reagir contra os infratores dentro do carro, ou tentar abrir a porta do carro e empreender em fuga, vai ser pior. É cumprir o que, infelizmente, os infratores determinam, até que a informação chega para a Polícia Militar para a gente fazer uma atuação aí repressiva em prol de resgatar a vítima e providência decorrente. A orientação nossa é nunca reagir. Infelizmente, se reagir é pior. A gente não sabe qual o pensamento desses infratores, em que pese essa quadrilha está vindo cá fazer roubo, faz o roubo do veículo, primeiro pega a vítima na rua, vai para a residência, consuma o assalto, leva o veículo e depois acaba abandonando o veículo. Está sendo esse modus operandi, mas pode evoluir, igual você frisou. Então jamais aí a vítima reagir. O senhor falou em reforço de policiamento. O senhor vai receber novos policiais para esse período aqui na cidade? A princípio, o comandante do batalhão deve nos passar aí algum reforço para, inclusive, o feriado agora de 1º de maio, da agora até 1º de maio. Mas enquanto não está confirmado ainda o apoio dele. Mas nós temos aqui equipes suficientes para fazer essa frente suplementar repressiva para evitar esses delitos aí, né, que estão ocorrendo na cidade. Vai ser só o meu efetivo a princípio,
esse suplementar que eu vou lançar, mas provavelmente teremos apoio aí de Pouso Alegre para fazer a repressão. Tenente, com relação ao policiamento do Estado de São Paulo, existe alguma interatividade da Polícia Militar com os policiais do Estado de São Paulo para ajudar a solucionar esses crimes? Tem sim, Alexandre, tem. Antigamente a Polícia Militar de Minas Gerais, no caso a PM de São Paulo e a PM de Minas, ela não tinha muito esse relacionamento estreito para elucidar crimes e fazer prevenção. Hoje nós temos esses estreitamentos dos comandantes aqui na região circunvizinhança aqui da nossa área, bem como a Polícia Civil também tem interação muito estreita, tanto com a PM de São Paulo, bem como com a Polícia Civil de São Paulo, e tá tendo um diálogo, tá tendo os serviços de inteligência estão interagindo, não tá sendo um negócio aleatório não, tendo em vista que o crime é organizado, as instituições também têm que se organizar, têm que trocar ideia, têm que trabalhar com inteligência simultaneamente em prol de trazer aí uma tranquilidade para o cidadão. Está sendo feito sim. Qual a atitude do cidadão? Ele percebeu alguma coisa de estranho, já aciona o 190? É o que a gente sempre frisa, está deslocando. O que está acontecendo é que esses infratores que nós estamos levantando estão vindo com carro com placa de São Paulo, de Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Amparo, Itapira. Geralmente esses carros são ocupados por 2, 3 indivíduos. Geralmente, pelo que a gente vê os modus operandi, veículos sulfilmados, veículos geralmente de grande porte. Vou citar um exemplo, um Honda Civic Corolla ou talvez uma picape, Golf. Então suspeitou desse veículo, tá mais com mais de uma pessoa dentro do veículo, que tá em tese seguindo, tá parado na esquina, eu citei um exemplo aí no caso do comerciante, parado na esquina ali, tá sondando ali a região ali comercial. Não é normal, isso não é PM, que a cidade nossa aqui tiver no máximo aí 40 mil habitantes. Então, todo mundo conhece todo mundo. Então, viu pessoa de suspeita, não existe, não exime de chamar a polícia. Chama que a gente vai fazer a abordagem e evitar aí essa calamidade, essa tristeza que aconteceu já começou com o roubo do GL, né, que nós esquecemos de comentar, que em tese é a mesma quadrilha. Depois a família que foi abordada no Banco do Brasil, que é a médica, né, e agora esse último roubo. Então a gente fazendo a prevenção, com o apoio do cidadão, nos passando informação, antevendo o problema, nós vamos conseguir elucidar essa situação. Então, só voltar a frisar, vamos fazer a parte preventiva e repressiva em prol de não ocorra novamente, e em conjunto com o Dr. Valdir e a equipe, e com as equipes também da Polícia de São Paulo, nós vamos trabalhar aí para tentar prender esses infratores o mais rápido possível. Nós percebemos que eles têm foco em veículos de grande porte. O senhor acha que essas vítimas já estavam pré-selecionadas ou foi oportunidade? Eu acredito que é aleatório. Foi oportunismo puro. Chegou na cidade, talvez com informação de algum infrator aqui de Ouro Fino, que esses caras eles não conhecem a cidade, então tem um colaborador deles aqui, que é o que a gente está pretendendo saber quem é. E com o apoio desse colaborador aqui que reside na cidade ou conhece a cidade, vai para uma determinada região comercial, depara com o famoso triângulo do crime, né? É a ausência da segurança, um alvo disponível e o infrator motivado. Vamos dizer, o ladrão motivado, para ser bem mais informal. Tendo esse triângulo aí, faltou a segurança. O infrator está motivado, o alvo está disponível, e geralmente, igual eu te falei, não quer dizer que eles querem levar sua picape, mas o que eles deduzem? A vítima está com um veículo caro, eles vão deduzir que tem posse. Toma a vítima de roubo na via pública, em tese um sequestro relâmpago, leva para residência e consuma. Eu entendo que é mais aleatório, não está sendo uma coisa específica não. Tenente, espaço livre para suas considerações finais. Alexandre, eu quero só agradecer o apoio da imprensa, de entender a situação que a segurança pública em Ouro Fino está passando. Eu quero deixar bem claro para o ourofinense, né, enfim, que é uma situação atípica, que pese são roubos aí que trazem intranquilidade para o ourofinense, né, bem como turista também que está na cidade, mas é atípico, isso não é comum acontecer isso aqui, e que tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil, com a direção do Dr. Valdir, nós não estamos inertes, estamos trabalhando em prol de identificar esses infratores e fazer a prisão e para que seja aplicada a lei. E a Polícia Militar fará a prevenção sistematicamente até a prisão desses autores, que se Deus quiser vai ser em breve.
No programa Espaço Livre de hoje recebemos o delegado de polícia de Ouro Fino, Dr. Valdir Jorge Pelarico Júnior, e também o comandante do pelotão da Polícia Militar de Ouro Fino, Tenente Elcio Eremita de Oliveira. Na sequência você fica com as oportunidades de emprego e logo depois vem aí o Paulo Henrique com o programa Vale Tudo. Boa tarde.